Bom dia novamente, rapaziada. Bom dia, Marcão. Eu estava meditando aqui numa passagem, numa palavra, e eu senti no coração de falar sobre um texto que está em Isaías, que mostra pra gente a questão do poder de Deus, a magnificência de Deus. Isaías 43. 43. E o quanto Deus está conosco, independente dos intempéries do dia, das dificuldades, das batalhas. Só que eu vou fazer diferente, eu não vou começar do primeiro versículo não. É Isaías 43, só que eu vou começar do 10º, depois eu vou voltar. 43. Preste atenção. 43:10 diz o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Salvador, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Vou parar por aqui um pouquinho. Amém. Primeira coisa, eu creio que você, assim como eu, em algum momento da tua vida, alguma vez ou algumas vezes, se questionou: por que eu estou vivo até hoje? Por que eu passo por tantas coisas que era para ter sido ceifado e ainda estou vivo? Por que muitas pessoas que nunca fizeram as besteiras que eu fiz morrem e eu permaneço recebendo todo dia o fôlego de vida? Aqui tem uma resposta. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então você é o escolhido do Senhor, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aí fala ainda no 13: ainda que antes houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Algumas traduções dizem: agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ninguém poderá. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei a Babilônia e farei descer como os fugitivos a todos os caldeus, nos navios com que se vangloriam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio que se apagava. Aquele Deus, ele fala: eu sou o Deus que abriu o mar, por onde estava ali carruagens, cavalos, soldados. Agora você imagina, de repente, você está de frente para a praia, e aquele mar começa a dividir no meio. Meu Deus, Que é isso? que brisa é essa? Né? Agora Deus fez isso. E o povo que passou ali, passou em seco. Não passou tipo, ai, caramba, tira a sandália.
Não. Passou em seco. E a hora que estavam chegando do outro lado, soldados vinham a milhão. As carruagens eram como se fossem aquelas bigas, aquelas corridas romanas e tudo mais. Aquele negócio que os caras ficavam em pé, os cavalos, tudo ali, eram as carruagens. E tinha carruagem também. E eles a milhão. Só que a hora que passava ali pelas águas o último dos judeus, o mar ia se fechando. E a hora que passou o último dos egípcios, atrás dos judeus, o mar se fechou por total. Estão deitados, morreram, diz a palavra de Deus. Então esse é o Deus que te escolheu. Esse é o Deus que te livrou de um monte de situação que você poderia não estar vivo mais, te deu um monte de livramento, muitos aqui desde o ventre materno, para você ser testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Porque eu creio que a maioria aqui, e eu me incluo nisso, já foi dado como causa perdida por muitos. Você não tem mais jeito não. Isso aí só Deus. Só que a gente acabou de ler que o Senhor disse aqui, só eu sou capaz. E muitos falarão, existe Deus. Então você vai ser testemunho vivo de que existe sim Deus, porque se não houvesse, a transformação da tua vida não teria sido feita. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Os convites existirão? Existirão. Mas você tem que saber o que fazer. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa de sucesso na vida, independente de ser um ator, de ser um jogador, um esportista, um jogador de futebol, seja lá o quê, você pode ter certeza que essa pessoa, para chegar onde chegou, ela abdicou de muita coisa, ela renunciou muita coisa, inclusive as próprias vontades, ela recusou um monte de convite e ela sofreu muita perseguição para chegar onde chegou. Você pega, por exemplo, um esportista, que existe o antidoping, o caramba. A pessoa renuncia. Aonde você quer chegar? O que você está disposto a renunciar? A abdicar. O que é abdicar? Abrir mão. É aquilo que você mais gosta, que pertence a você. Eu vou abrir mão, porque eu quero chegar lá. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Para onde você quer chegar? Vai ter um monte de coisa para atrapalhar no meio do caminho a tua visão do alvo. Te afastar, te fazer desanimar, desistir. Mas como foi a fala de Timóteo? Acabei a carreira e guardei a fé. Permaneça. Não desanima. Tá difícil? Tô com saudade da família. Tô com vontade de estar com a minha família. Tô com vontade de ir embora. É natural. Errado se não houvesse tal sentimento. Errado se não tivesse tal sentimento. Se você tem saudade, se você tem vontade, isso é natural. Só que você tem que entender que isso é um processo. Isso é um processo para ali na frente você receber a chave da vitória. É assim que tem que ser. O cara se dedica dentro de uma sala de aula na faculdade durante 6 anos. Muitas vezes cansado, porque trabalhou o dia inteiro, foi de noite para a faculdade, não tem vontade de estar ali. Reluta. E não adianta ele desistir, desanimar, porque senão ele não pega o canudo lá no final. O canudo não vai vir antes. Ele tem que suportar o processo. Ele tem que ser provado para poder ser aprovado, diz a palavra de Deus.
Você tem que ser provado para ser aprovado. Você tem que ser conhecedor. Porque se você não conseguir resistir a coisas pequenas que tem aqui dentro, as grandes lá fora, você não vai resistir. Aqui dentro não tem mulher seminua na rua, aqui dentro não tem droga, aqui dentro não tem bebida, aqui dentro não tem jogos, aqui dentro não tem o seu ponto fraco. Porque o diabo, ele sabe o seu ponto fraco. Ele não se apresenta do jeito que ele é. Se ele se apresentar do jeito que é, ele te assusta. Ele assusta, você vaza. Então ele joga o laço para enredar. E qual que é o laço? Ele procura o seu ponto fraco para agir. E é assim que ele age, para tentar te derrubar. Aí se você pegar para ver no versículo 1 em diante, diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Quem é Jacó? Jacó é aquele que era trapaceiro, que era pilantra, safado, sem vergonha, mas que virou Israel. Porque o nome de Jacó foi mudado quando ele lutou com o anjo de Deus no val do Jaboque. Está lá em Gênesis. E ele falou para o anjo: o que queres? O anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero que me abençoes. Então a partir de hoje não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Então a partir de hoje você não vai mais ser trapaceiro, que essa é a palavra que significa Jacó, é trapaceiro. Você não vai mais ser trapaceiro, desonesto, você vai ser um cara abençoado. Seu nome vai ser Israel. E por que fala aqui que te formou, ó Israel? Porque Israel é o povo de Deus. Então isso quer dizer o quê? Que deixamos de ser o que outrora éramos, desonesto, uma pessoa que não agradava a Deus, muito pelo contrário, entristecia, e passamos a ser filhos de Deus, Israel, aquele que agrada a Deus. A igreja, quando fala de Israel, o que é a igreja? É aquele que é escolhido. Você foi escolhido. E diz ainda: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que é remir? Eu te lavei, eu te purifiquei. Quando vier na sua cabeça aqui, mano, você quer passar o quê? Olha o que você aprontou agora, pagar de santinho, e recuperação, e ir para a igreja. Sabe o que é isso aí? Isso aí é acusação do inimigo. É acusação do diabo. Porque está escrito aqui que aquele que ele escolheu, ele remiu, ele lavou, ele purificou. Consequentemente, ele perdoou. E diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ah, você é propriedade de Deus, meu querido. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Porque teu nome está escrito no livro da Bíblia. É assim que funciona. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos. E porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Aqui está o mistério. Aqui está o que Deus quer falar para a gente nessa manhã. Olha só. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, não vai te afogar. E quando passares pelo fogo, não vai te queimar. A partir do momento que você começa uma nova vida com Deus, se arrependeu do que você fazia, pediu perdão, está vivendo como uma nova criatura, não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Deus não falou, você não vai passar pela água, você não vai passar pelo fogo, você não vai ter que atravessar rio fundo.
Deus não falou nada disso. Ele está afirmando que você vai passar. Você vai ter dificuldade. Você vai passar pelo fogo. Você vai passar pelo rio com a água quase te cobrindo. Você vai. Só que aqui está a promessa. Ele fala, eu vou estar contigo. O fogo não vai te queimar. A água não vai te cobrir. Você não vai se afogar. Desde que estejamos com Cristo. Estejamos andando conforme Deus quer. Aí Ele está pleiteando a sua causa. Você vai embora? Vai. Vai ter um monte de situação dificultosa? Vai. Mas não se afasta daquele que te salvou. Daquele que você já se afastou lá atrás. Daquele que te puxou de um lamaçal de morte, de nojo, lavou, limpou, deu vestes novas, um anel que é a aliança novamente com Deus, roupas limpas, uma túnica. Depois você lê o filho pródigo na Bíblia. Não faz isso de novo, não. Para que você seja abençoado e próspero. Então começa a semana tendo isso em mente. Que vai vir dificuldade? Vai. Mas Deus me escolheu. E Ele está comigo e Ele vai me ajudar. É isso que você tem que ter. E daqui a pouco, a hora que você menos imagina, ó, marcha. Você está lá no mundão. Apenas vivendo. Não se contaminando. Mas você está lá fora. E fazendo o melhor de tudo, que é sendo um testemunho vivo de que existe um Deus que transforma. Porque eu vou falar uma coisa. Vocês, assim como eu, têm uma responsabilidade muito grande de permanecer reto com Deus. Sabe por quê? Para que outras vidas sejam salvas pelo teu testemunho. É para isso que Deus te salvou. Até hoje. Para que seu testemunho, se eu abrir a boca, possa falar de Deus para quem Ele precisa. Assim como um dia eu ouvi. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?